Como que você escolhe hoje em dia o que você vai pregar? O tema é sobre algo atual, sobre algo que o Espírito te toca. Você fala, estou precisando, algo que você já prepara com uma certa antecedência. Como que funciona o momento da pregação, do sermão? Bom, eu começo por uma varredura espiritual do local que eu vou ministrar. Normalmente eu quero saber a história da cidade, ou a história da igreja, ou o que aquele ministério começou a fazer. Eu começo mapeando aquele lugar que eu vou estar. E normalmente eu tenho esse tempo de busca com o Senhor. Normalmente uma palavra salta mais do que a outra. A minha leitura diária já me dá aquela revelação e eu vou guardando aquela revelação que eu tive. Na semana passada eu li em Gênesis, ou então na semana retrasada eu estive em Atos. Às vezes eu fico presa num livro muito tempo, eu fico em Atos mais tempo do que nos outros livros. E aí quando eu chego para pregar, eu tenho essa mensagem que saiu do coração de Deus para mim, em primeiro lugar, para depois eu dar para alguém. Por exemplo, agora eu estou presa em Gênesis. Eu estou no princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Eu estou em Gênesis 1 sem parar por causa da conferência de mulheres. Então, como a gente vai ficar em Gênesis, eu parei ali pelo Espírito. Então, o Espírito Santo ele vai insistindo com a gente, mesmo que a gente seja sem forma e vazio. Você está com o coração vazio, está sem forma, mas Deus continua movendo. O Espírito Santo se move até você ter forma e estar cheio. Essa é a palavra do momento para mim. Você, no seu dia a dia, a sua rotina de oração é como essa busca? Você falou de Gênesis, sobre essa conferência que que vocês vão ministrar. Sim. Mas quando não tem um objetivo, assim, um foco específico, a sua busca, você abre de que forma que você é chamado para um livro específico, para uma passagem específica? Você segue uma ordem? Sim, quando eu começo o ano, eu começo em Gênesis de novo. Aí o meu objetivo é chegar em Apocalipse. Então eu começo, cada ano eu tenho uma Bíblia diferente. Sim. Então, eu aprendi com meus professores. Eu ganhei a Bíblia da Eixa do ano passado. Ai, tão especial. Quando ela veio aqui, ela falou exatamente isso. Ela que começa também, assim. Que ela tem uma Bíblia por ano. E ela falou que ela sempre se sente tocada a dar aquela Bíblia no ano seguinte para alguém. Ai, eu preciso crescer nisso, Rebeca. Eu preciso crescer nessa dádiva de entregar essa Bíblia do ano anterior para outra pessoa. Eu sou muito apegada ainda a essas Bíblias antigas. Eu guardo elas, mas é uma boa, viu? Deus falou comigo agora. Acho que eu tenho que fazer isso, Rebeca. Você está certa. Ela já tinha falado isso comigo uma vez, que eu tinha que entregar essas Bíblias. Mas eu começo em Gênesis e vou seguindo até Apocalipse e fico presa em alguns livros. E esses livros que eu fico presa são os melhores, porque Deus normalmente me dá mensagens que podem virar pão diário para outras pessoas também, e nas minhas redes sociais também. Então essa é a minha rotina de oração e de leitura da palavra. E o horário específico, não, assim? Não. Eu não tenho horário específico. Tem gente que tem uma... eu acho o máximo. Gente que acorda, toma banho, escova o dente, faz o que tem que fazer de manhã e já tem uma rotina, leva o filho na escola. Eu não tenho horários tão bonitinhos assim como as pessoas têm. Eu sou meio desorganizada para isso. Mas glória a Deus que o Espírito Santo me puxa de uma maneira que eu já coloco um podcast, eu já começo a ouvir uma palavra no dia, naquela hora eu já peço licença para o que eu estiver fazendo e vou para a palavra naquela hora. O meu ritual contínuo é de pregação. Então, para eu pregar, eu tenho que estudar. Então, eu já paro algumas horas antes e já vou estudar para a palavra. Mas antes de estudar para a palavra, eu tenho que comer para a minha vida. Então, eu vou lá, como a minha porção. Aí depois eu pergunto a Deus, qual é a porção do povo? Essa é a minha porção. E qual vai ser a porção do povo? Então, a porção do povo eu preparo. E às vezes eu misturo as duas. Aquela que eu recebi e aquela que eu preparei para o povo. Hoje em dia, assim, você, além da Bíblia, né, que é o principal, e da sua comunhão com Deus, da sua intimidade, quais os outros conteúdos que te fazem, né, alimentar de conhecimento e de sabedoria? Você busca, mais na leitura de outros livros, é em podcast, é em outras pregações que você assiste? Quem que te inspira também a querer mais, a crescer mais, seja no Brasil ou fora do Brasil? Sim, eu leio alguns rabinos, gosto muito de ler o Reb Hashem de Breslav, é um rabino que eu gosto muito, estou lendo Anatomia da Alma há alguns anos já, porque é um livro enorme, é um livro de consulta, eu sempre volto nele, né? Eu gosto muito do Jensen Franklin,
que é um homem de Deus tremendo, é um cara que me inspira não só nos livros dele, podcasts dele, mas com a vida dele. É uma pessoa que eu conheço mais a vida. Então, essas pessoas que me inspiram com a vida, eu costumo indicar as leituras. Sim. Quem eu não conheço muito a vida, eu tenho um pé atrás até que a vida me diga alguma coisa, a vida com Deus dessa pessoa me diga alguma coisa para eu indicar. Mas o Charles Swindoll também é alguém que eu leio bastante. Eu tenho alguns outros livros que eu leio que são seculares, como Mulheres que Andam com Lobos, é um livro que eu li há pouco tempo, indicado pela Sebracis, né? Eu li também. Mas eu fico com a Bíblia, número 1. Não tem nada melhor do que a Bíblia pra gente. Porque tem gente que fala, mas tal pessoa já leu a Bíblia várias vezes, mas a não palavra para. sempre se revela diferente, né? E ela não para de se revelar. É tão lindo, né? Não é um livro qualquer, muito pelo contrário. É aí que a palavra de Deus fala com a gente. Cada vez que você lê, ela te bate de um jeito. Sim. E aí você vê uma genealogia diferente que você não viu na outra vez. Não pule as genealogias. Elas são muito importantes pra gente. Filho de quem, por quê, qual o nome, eu adoro saber o nome da pessoa. Escrafunchar mesmo, ir lá. Por que se chamou isso? O que significa esse nome? Então quer dizer pra mim, esse nome quer dizer isso. Sim. Então Débora significa abelha zumbideira. Tem jeito pra mim, se Débora também era zumbideira, era faladeira como eu sou, então tem jeito pra mim também. A Bíblia é muito rica, muito linda.